O acordo. Baseado em documentos públicos e manifestações oficiais. Tudo começa com um número: R$ 31.712.000. Esse foi o valor reconhecido como devido pelo município de Araucária em um acordo administrativo. Um acordo que não encerrou apenas uma disputa, mas deu início a uma crise institucional. Durante anos, o transporte coletivo de Araucária esteve envolvido em disputas técnicas, administrativas e judiciais. O centro do conflito era o custo do quilômetro rodado. Quanto o município deveria pagar de fato à concessionária responsável pelo serviço? Essas discussões foram levadas ao judiciário e ali permaneceram por anos, sem sentença definitiva, sem trânsito em julgado e, sobretudo, sem qualquer dívida reconhecida judicialmente em favor da concessionária. Não havia valor fixado por juiz. Não havia obrigação imposta ao município por decisão judicial. O que havia era controvérsia. Em 2017, com a troca de gestão naquele ano, o município contratou uma auditoria para revisar o contrato do transporte coletivo. O objetivo era claro: verificar se os valores pagos à concessionária correspondiam de fato ao serviço prestado. O resultado dessa auditoria foi direto. A auditoria identificou diferença entre o total de quilômetros efetivamente rodados e os valores lançados nas notas fiscais emitidas pela empresa. Em outras palavras, foram identificadas cobranças por quilômetros que não teriam sido efetivamente percorridos. A auditoria identificou ainda a autorização indevida de despesas administrativas no percentual de 14,5%, em desacordo com o Decreto Municipal número 13.977, de 1997. Esse decreto estabelece teto máximo de 10% para despesas administrativas. O percentual acima do permitido elevou artificialmente o custo das planilhas operacionais da empresa e aumentou os valores pagos ao longo do contrato. Esse conjunto de práticas causou prejuízo à municipalidade. Diante desse cenário, a posição institucional se inverte. No plano judicial, quem passou a figurar como possível devedora não foi o município, foi a concessionária. Por isso, requereu judicialmente o arresto de imóveis da Viação Tindiquera e, ao final, a condenação da empresa à restituição dos valores indevidamente repassados ao município. Esse é um ponto central da história. Segundo a manifestação do próprio Ministério Público, não havia dívida do município a ser paga à concessionária. Havia, ao contrário, indícios de valores pagos a mais e de prejuízo ao erário. Esse era o estado do conflito no plano judicial. Até que, em 2025, tudo muda novamente. Motivada pela troca de gestão, a condução do caso é alterada. Quem assume a prefeitura de Araucária é Luiz Gustavo Botogoski. À frente da Procuradoria-Geral do município, passa a atuar Gelson Luiz Mesomo. É a partir dessa nova condução que ocorre a virada mais sensível de toda a história. O município decide não aguardar o desfecho do judiciário, ignora a existência de processos em andamento e a própria atuação do Ministério Público, e opta por celebrar um acordo administrativo. Nesse acordo,
acontece algo fundamental. A dívida não é reconhecida pelo judiciário. Ela é reconhecida pelo próprio município. O litígio vira dívida, por ato administrativo. O acordo reconhece uma obrigação superior a 31 milhões de reais em favor da concessionária. Sem sentença, sem trânsito em julgado, sem decisão judicial que determinasse esse pagamento. A dívida nasce exclusivamente de um ato administrativo assinado sob a autoridade do prefeito por meio de seu procurador-geral. Foi esse ato que chamou imediatamente a atenção de técnicos, vereadores e órgãos de controle. Até então, o debate era jurídico e administrativo. Mas o acordo produz efeitos imediatos. A partir dele, o município passa a afirmar oficialmente que deve mais de 31 milhões de reais. Dinheiro público, reconhecido como devido, sem respaldo judicial definitivo. É nesse ponto que surgem os primeiros questionamentos. Por que não esperar o judiciário decidir? Por que reconhecer, por acordo, um valor tão expressivo? Por que assumir como dívida aquilo que, segundo o Ministério Público, deveria ser objeto de restituição ao município? Esses questionamentos deixam o campo técnico e passam a ser formalizados. Surge uma denúncia. Denúncia de que o prefeito, no exercício do cargo, ao reconhecer administrativamente uma dívida inexistente no plano judicial, poderia ter praticado um ato ilegal e potencialmente lesivo ao interesse público. Essa denúncia não nasce de discurso político. Ela nasce de um fato concreto: o acordo. É essa denúncia que dá origem ao pedido de impeachment. Mas, para compreender completamente o peso desse acordo, é preciso entender quem são as pessoas que orbitam essa história. Gelson Mesomo não surge apenas agora. Entre os anos de 2010, 2011 e 2012, período da licitação do transporte coletivo de Araucária, ele ocupava o cargo de diretor administrativo financeiro da Companhia Municipal de Transporte Coletivo, a CMTC. Na prática, ele integrava o núcleo técnico responsável pela condução da licitação, participava da estruturação econômica do modelo e estava ligado à elaboração das planilhas de custo que definiriam o valor do quilômetro rodado. Planilhas que estão na origem de toda essa disputa. Após deixar a CMTC, Gelson Mesomo sai formalmente da estrutura pública. Mas seu nome não desaparece do contexto. Ao longo dos anos seguintes, ele passa a ser visto por diversas vezes ao lado de Humberto Giovenardi, proprietário da aviação Tindiqueira. Muito antes de retornar ao serviço público, muito antes de assumir a Procuradoria-Geral do município, sua presença se repete no mesmo ambiente do transporte coletivo. Outro nome importante nessa história é Milton César Tomba da Rocha. Advogado da aviação Tindiqueira por anos, defendendo interesses privados da empresa no contrato, ele passa posteriormente a ocupar o cargo de diretor jurídico da Câmara Municipal de Araucária. Um movimento que o coloca em posição estratégica no poder legislativo, justamente em um período em que o transporte coletivo volta ao centro do debate público. E então, depois de tudo isso, após o acordo, após a denúncia, após o impeachment, surge mais um nome: Alessandro Magno Martins, um advogado que não havia participado das ações judiciais anteriores, que não havia peticionado nos processos ao longo dos anos, mas que surge apresentando contratos antigos e reivindicando 35% do valor do acordo, mais de 11 milhões de reais. Contratos datados de 2018 e 2021, referentes a um acordo celebrado apenas em 2025. E é aqui que a história termina, ou começa de verdade. Como esses contratos previram um acordo que ainda não existia?
Por que esse advogado aparece apenas após o acordo estar firmado? Quem ganha com essa divisão do dinheiro público? O que essa história revela não é apenas um acordo. Revela um sistema. Um sistema onde decisões administrativas substituem sentenças judiciais. Onde controvérsias técnicas viram dívidas milionárias. E onde dinheiro público muda de destino por meio de atos internos. Nada aqui está encerrado. As perguntas continuam abertas. As investigações seguem em curso. E os fatos ainda estão sendo apurados pelos órgãos competentes. Este documentário não aponta culpados, aponta acontecimentos. Não traz conclusões. Traz documentos, decisões e questionamentos legítimos. Porque quando o patrimônio público está em jogo, o silêncio nunca é uma opção. Se houve erro, ele precisa ser corrigido. Se houve abuso, ele precisa ser responsabilizado. A história não termina com um acordo, nem com um impeachment. Ela termina quando todas as respostas forem dadas.